Olá a todos! Na nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir da expansão europeia, da expansão marítima europeia. Então, basicamente, já adiantando, já fazendo um resumo do que veremos nessa aula, Ocidente vai ser o espaço geográfico com predomínio de valores europeus e Oriente, ao contrário, vai ser o espaço geográfico que não tem esse predomínio, principalmente cultural, dos europeus. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aí uma divisão geográfica entre Ocidente e Oriente. Então nós temos a linha, o meridiano de Greenwich, uma linha imaginária, vertical. A oeste desse meridiano, toda essa porção seria o chamado Ocidente, e a leste do meridiano de Greenwich, toda essa porção aqui seria o Oriente. É evidente que essa divisão ela é muito simbólica, não seria uma linha reta separar culturas, civilizações tão diferentes, por exemplo. Não seria uma linha retinha, certinho aí que ia separar povos, culturas, civilizações. Então, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, apesar de estarem geograficamente no Oriente, fazem parte da cultura ocidental, do Ocidente. Então, a divisão do mundo entre Ocidente e Oriente é muito mais complexa do que essa divisão certinha, bonitinha, trazida aí por uma linha imaginária que é o meridiano de Greenwich. Ocidente e Oriente vai muito além dessa divisão. Primeiro, a ideia desse conceito já nasce lá no Império Romano. Nós tínhamos o Império Romano já em decadência e, para melhor administrá-lo, ele foi dividido em duas partes. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, ele se desintegrou primeiro. De toda forma, podemos dizer que em todo o Império Romano, nesse momento da divisão, o cristianismo já era muito forte no Império Romano. O cristianismo. Bom, o Império Romano do Oriente manteve-se unificado até 1453, quando foi tomado pelos turcos islâmicos, ou seja, povos que seguiam outra religião, que não o cristianismo. A partir deste momento, o conceito de Ocidente começa a aproximar-se da ideia de cristandade em oposição ao Oriente, que já era a área de influência de outra religião, do islamismo. Então ficou basicamente dessa forma. Ocidente passou a referir-se aos espaços em que predominava a cultura cristã, ou a cultura judaico-cristã, Ocidente, e Oriente passou a ser o espaço dominado pelo islamismo, uma religião que surgiu na Arábia Saudita por Maomé. Esse aqui, Maomé, é o criador do islamismo, religião que tem a sua doutrina, só há um único Deus que é Alá, Maomé é seu profeta, orar ou rezar 5 vezes ao dia, tem uma cidade sagrada que se chama Meca, há a proibição de comer carne de porco, uma religião. Então o Ocidente passou a designar o espaço em que havia o predomínio do cristianismo e o Oriente o espaço dominado pelo islamismo. Porém, o conceito de Ocidente e Oriente vai muito além de cristianismo e islamismo. Então, Ocidente fica com os valores cristãos, com toda uma cultura, principalmente tendo como característica principal a religião cristã.
uma cultura cujo elemento principal é a religião cristã. E o Oriente? O Oriente vai ser culturas, civilizações que não são cristãs principalmente. Então, por exemplo, Ocidente é o cristianismo e Oriente, o islamismo, o hinduísmo, por exemplo, o budismo, ou até mesmo podemos caracterizar o Oriente como o espaço dos povos amarelos, das etnias amarelas, aqueles dos olhos puxados, japoneses, chineses, vietnamitas. Então, basicamente, nós vamos ter essa ideia. Ocidente é o cristianismo, além de línguas latinas. E o Oriente vai ser tudo aquilo que não tem a influência do cristianismo e das línguas europeias. É basicamente isso que nós temos que identificar para poder fazer depois a divisão entre Ocidente e Oriente. Então vamos lá. Ocidente e Oriente na visão eurocêntrica. Então, para ser do Ocidente, tem que ter línguas europeias, principalmente herdeiras do latim, espanhol, português, francês, até mesmo o inglês poderíamos caracterizar, uma vez que o Reino Unido ele foi parte do Império Romano. Mas o que precisa ter para ser do Ocidente, além de línguas latinas, línguas europeias? A religião. Qual religião? O cristianismo. Então, desse lado aqui, nós temos o Ocidente. O Ocidente. Línguas europeias e o cristianismo. E o Oriente? Línguas não europeias, como, por exemplo, aqui a gente tem o mandarim, aqui o árabe. E religiões não cristãs, como o islamismo, o budismo, o hinduísmo. Então, o que vai ser o elemento principal para diferenciar Ocidente de Oriente é a influência europeia. Por isso que essa divisão ela é eurocêntrica. Ela vai partir da Europa. São os elementos, a cultura europeia diferenciar o que é Ocidente, que é europeu, e o que é Oriente, aquilo que não é influência europeia. Então tudo começa com a expansão marítima europeia. Os europeus, na Europa se desenvolve o capitalismo, sistema socioeconômico que tem o lucro e o comércio como dois elementos importantes. Então, é uma consequência natural do capitalismo a expansão. Expansão para quê? Para ter contato com outros povos, para colonizar, para obter mercadorias, para revender na Europa, obtendo lucro. Então, os europeus eles vão se expandir e vão dominar grande parte do mundo. A parte do mundo dominada pelos europeus, nós vamos caracterizar como o Ocidente. A parte do mundo que os europeus não conseguiram influenciar com a sua cultura e dominar, vai ser o Oriente. Então, vamos fazer aqui a divisão do mundo entre Ocidente e Oriente. Eu vou começar pelo Ocidente, e o que eu não pintar vai ser o Oriente. Então, vamos lá. Ocidente. Lembrando, quais são os elementos principais do Ocidente? As línguas europeias, português, espanhol, inglês, francês, e o cristianismo, a cultura judaico-cristã. Então, o Ocidente é a Europa. Beleza. Mas quais espaços que os europeus dominaram, que vai ser o Ocidente também? Sem sombra de dúvida, todo o continente americano é majoritariamente cristão, ou católico ou protestante, mas é cristão, e todo o continente americano, praticamente todo, fala línguas europeias, português, espanhol, inglês. Outra parte também que foi amplamente dominada com a cultura europeia, toda essa porção aqui da África.
toda essa porção da África, predomina em grande medida o cristianismo, é muito forte, o francês, o inglês, o português. Angola, por exemplo, é um país de língua portuguesa. E qual outro espaço também que a gente pode considerar como o Ocidente? Ah, esqueci aqui, ó. A Rússia, nós colocamos também como Ocidente. A imagem não vai ficar muito boa, mas nós vamos conseguir detectar bem o Ocidente. E outros espaços que os europeus também conseguiram impor a sua cultura com grande força foi a Nova Zelândia e a Austrália. Pronto. Toda essa parte que eu pintei de amarelo é o Ocidente. Toda a que sobrou é o Oriente. Ocidente, influência europeia. Oriente, a influência europeia não conseguiu penetrar. É basicamente isso. Então, toda essa área aí que a gente chama de Ocidente foi colonizada pelos europeus. Primeiro dominaram a América, colonizaram a América, também a Oceania, depois teve o neocolonialismo, colonizaram a África. Tá, e essas partes aqui que não são Ocidente são dominadas pelo islamismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, outras culturas que não sejam europeias, não falam línguas europeias, não seguem o cristianismo. É basicamente isso. Então nós temos aí o mapa das línguas. Se formos observar bem, toda aquela parte que eu pintei como Ocidente, línguas europeias. Por exemplo, Brasil, português, língua europeia. México, espanhol, língua europeia. Estados Unidos, inglês, língua europeia. Religião, cristianismo, religião que veio da Europa. Da mesma forma, as religiões, todo aquele espaço que eu pintei antes, se formos observar, é cristianismo. Aqui em verde, o protestantismo. Esse bege aqui, catolicismo. Amarelo, catolicismo ortodoxo. Porém, durante a Guerra Fria, os conceitos de Ocidente e Oriente eles mudaram um pouco. Deixou de ser aquela visão cultural para ser uma ideia mais de modelo socioeconômico. Tá, então o que passou a ser Ocidente e Oriente durante a Guerra Fria? O Ocidente passou a ser o mundo capitalista das democracias e o Oriente passou a ser o mundo socialista ou comunista das ditaduras. Esse foi o conceito de Ocidente e Oriente durante a Guerra Fria. Porém, a Guerra Fria acabou e voltou a ser aquele conceito de Ocidente e Oriente de maneira utilizando o critério cultural novamente. Ocidente, herdeiro da cultura europeia. Oriente, não herdeiro da cultura europeia. Porém, há outros estudos, não há um consenso sobre o real espaço do Ocidente e o real espaço do Oriente. Então, a ideia de Ocidente, por exemplo, é um conceito que muda e sobre o qual não há consenso. Ou seja, todos ali definem de forma igual. Não, por exemplo, esse autor aqui, Huntington, na sua obra O Choque das Civilizações, para ele o Ocidente é só essa parte de amarelo aqui, formada por Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia. Para ele, a América Latina não é Ocidente. Mesmo eu, por exemplo, nós no Brasil, seguimos majoritariamente religiões cristãs. Eu estou aqui falando uma língua europeia, então eu considero o Brasil um país ocidental, mas esse autor, especificamente em sua obra, ele fala que não, que o Ocidente ele vai muito além
de língua europeia e cristianismo, mas também que traz a ideia de desenvolvimento, de uma sociedade mais desenvolvida socioeconomicamente. E aí ele tira, por exemplo, a América Latina da ideia de Ocidente. Então, você se considera ocidental? Para a parte do mundo, o Brasil não faz parte do Ocidente. Em que pese, sim, eu considerar o Brasil um país ocidental. Aqui uma outra visão, de azul Ocidente, de vermelho Oriente. E em branco, nenhum nem outro. Temos a América Latina, com uma diferença muito grande do Ocidente. Enfim, cada um vai trazer uma ideia do que considera Ocidente e Oriente. Contudo, eu volto para considerar aquela que eu julgo mais adequada. Apesar de não ter ficado lá um desenho muito bom, Ocidente, de uma maneira geral, vai ser toda essa área aqui de amarelo, toda a área em que a cultura europeia penetrou. E onde a cultura europeia não penetrou, vai ser o Oriente. Então, assim, nós terminamos a aula.